Olá, pessoal, aqui é a Karina, estamos começando mais um Bioma 7 e lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você. É isso? É isso mesmo. Karina, seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha, e estamos aqui com Cristiane Comelli. Cristiane Comelli. Eu gosto de Cris porque lembra da minha mãe brava. Olha só. Uma pitada de seriedade. Aí estamos com Renata Brancalhão. Isso mesmo. Legal. Corretoras de imóveis de alto padrão, é isso, Karina? É isso, maravilhosas, referência na área. Que honra ter vocês aqui. Nós que agradecemos, Cal, o convite. Primeira vez, né? Primeira vez a gente nunca esquece, né, gente? Legal, então se apresentem para nós. Um pouquinho do início da carreira de vocês, Cris, Renata. Eu sei que vocês migraram, né, as duas, né, de carreiras. Sim. E o porquê imóveis de luxo, porquê corretoras, como que veio essa ideia e como que surgiu essa nova profissão na vida de vocês? Então, Ká, eu costumo dizer que a corretagem na minha vida, vou ser breve, porque a história é longa, né? Sim. Mas ela veio de um renascimento, né? Eu sou advogada de formação, atuei muitos anos no direito, já fui empresária, sou empresária, né? Porque Sim. Corretor não deixa de ser empresário. Já fui do ramo tive uma cafeteria, uma licença da Praver de Gramado, fiz curso de barista, sou coach. E agora corretora de imóveis, né? Você é advogada também, não é, Cris? Advoguei muitos anos, fiz toda a minha formação em Porto Alegre, atuei como advogada, tive meu escritório durante muitos anos. E como a corretagem me encontrou? Né? Meu filho faleceu em 2017, fiz uma formação em coach, e aí fui fazer uma palestra para alguns corretores, e 2 semanas depois, na verdade, quando eu estava escrevendo essa palestra, por que eu não posso ser um deles? Olha que profissão maravilhosa. Sim. E aí, quanto ao nicho, 3 meses depois eu vendi a minha primeira casa de 1 milhão. Então, eu costumo dizer assim que meu filho não veio em vida, né? Mas ele renasceu na minha profissão. E o nicho também foi o nicho que me escolheu, né? Que legal. Eu fico arrepiada, eu não consigo fingir costume. Eu conheço a Cris há muitos anos, né, Cris? Então, eu conheço a história dela. A Rê também foi outro presente que a Cris me trouxe, né? E hoje elas formam uma dupla incrível, né? Rê, e você? Como que começou aí? Como vocês se conheceram? Sim, bom, eu atuei 10 anos no ramo da aviação como comissária de bordo. Fiz vários voos, tanto internacionais como nacionais. E chegou um momento que eu engravidei. E daí não combina a profissão, pelo menos, né, no meu ponto de vista, com a aviação, filhos com a aviação, né? E então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, e bem nessa ocasião eu estava vendendo o meu imóvel. E daí eu comecei a visitar outros imóveis, conversando com outros corretores, me despertou a vontade. E eu grávida fui fazer o curso de corretagem, né? Comecei a atuar mesmo grávida, e desde então eu não parei, né? Eu parei um período ali de 5 anos, mais ou menos, que eu montei também uma loja, empreendi no ramo de orgânicos. Que legal. Mas voltei correndo para o ramo imobiliário, porque é o que eu gosto, é o que eu me identifico. E o nicho, na verdade, de alto luxo veio com o tempo, né? Eu sempre trabalhei com o médio padrão. E conhecendo a Cris, daí a gente começou a desenvolver essa questão, esse nicho, e hoje é onde a gente se posiciona e trabalha. Que legal. O que me chama muito a atenção no trabalho de vocês é a parte humana que vocês trazem para as vendas, né? Na verdade, eu acredito que qualquer que seja as profissões, eu trago isso para a minha também, o Elton com certeza para dele, trazer esse outro lado, o que o cliente exatamente está buscando. Sim, é verdade. Né? Eu estava até comentando, inclusive, com o Elton sobre isso. Nesse gancho, assim, a gente fala sobre o mercado de luxo, né? Que vocês também têm esse diferencial, porque é um mercado de luxo muito característico de cada um. Então, o que é luxo, né? O que é luxo para mim é luxo, né? O que é luxo para você, o que é luxo para o Elton. Cada um tem uma definição de luxo, né? O luxo para mim, por exemplo, é contato com a natureza. Para alguma outra pessoa é zero natureza, tira a grama, não quero limpar. Então, assim, como que vocês lidam com isso? Como que vocês fazem essa anamnese do cliente para entender para ele, né, entender dele, né, o que ele está procurando nesse mercado tão específico? Então, eu penso assim, quando nós começamos, eu sempre... bom, a Karina já me conhece tem algum tempo, a Renata também. Eu gosto de ser diferente em tudo que eu faço. Gosto de ser autêntica, original.
E quando a gente começou o nosso trabalho, eu falei assim, o que a gente vai fazer de diferente no mercado imobiliário, né? Porque sempre tem alguma coisa que você tem habilidade. E aí a gente começou a fazer um trabalho inverso, né? E sempre com muita inovação, mas a gente é muito coração, né? Todo mundo precisa do dinheiro, sim, todos nós precisamos. Aliás, dinheiro é uma coisa maravilhosa, é uma energia abençoada, mas é sobre pessoas, né? Então, sempre nós priorizamos a necessidade. E isso é de verdade, tá? Nós já negamos comissionamentos, já negamos pessoas, já negamos imóveis, porque não fazia sentido com o nosso valor, com o nosso propósito de vida. Então, hoje, tudo aquilo que não está dentro da nossa missão, porque eu acredito que a gente tem um propósito muito maior do que estar aqui, trabalhar, ser mãe, ser esposa. A gente tem uma missão aqui, cada um de nós. E isso é muito... quando a gente entra nessa verdade, descobre, isso fica cada vez mais nítido, você entra no flow e você entende que hoje estamos aqui, né? Então, a gente está aqui de corpo e alma, presente. E eu tomo para mim que, quando a gente está com um cliente na frente, aquele momento ele é único, né? Você não vai ter outro momento. Então, que você esteja ali. E hoje você percebe que as pessoas estão muito interesseiras, né? Focadas no dinheiro, né? E isso me deixa um pouco triste, assim, mas eu acredito que cada um tem o seu momento, acredito que o mundo está caminhando para uma evolução bem legal. Mas, sim, o nosso trabalho ele é muito humanizado, muito personalizado. A gente está ali para atender a necessidade da Karina, do Elton, da Renata, com que, de fato, a gente pode atender, né, nesse momento. Na verdade, assim, o imóvel é um instrumento, né, para a gente atender essas pessoas, e a venda é uma consequência. Sim. De forma que todas as partes têm que estar alinhadas e satisfeitas com a negociação, senão não é um bom negócio, nunca. Sim. É interessante, Karina, meninas, quando a Cris dá esse relato, vem uma frase que eu não termino de debater nunca, que é muito interessante. É uma visão de marketing, né? As pessoas não querem o teu produto e não querem o teu serviço. Elas querem a solução para os seus problemas e viver experiências. Exatamente. Né? Então, assim, quando você fala em humanização, vocês estão repletas de razão e eu acho que estrategicamente vocês estão à frente do mercado. Sim. Que, inclusive, vem em vanguarda. Que você é vanguardista, na minha visão. Elton, eu gosto de inovar porque eu gosto de ser diferente. O que a gente vai fazer de diferente? E Elton, você entende que o diferente não é assim, qual é a tecnologia que eu vou trazer? Sim. Não. Não que não seja unicamente, né? É o conjunto. É também, mas vem de dentro, você entende? Sim. Porque eu acho que hoje a gente tem que sair dessa camada superficial, né? Aí, nessa história, nesse relato que eu trago para vocês do falecimento do meu filho, ele me fez entrar numa busca de um desenvolvimento humano muito grande. Então, assim, e não tem volta. Depois que você entra, não tem volta. É dali para frente, só vai, né? E essa busca faz você entender, né? Claro que é difícil, né? Mas todo dia você tem que estar na presença do seu dia, tá? Orar e vigiar todos os dias. Porque senão você entra no piloto automático, né? E requer disposição também, né? Total. Que é algo que, na minha opinião, não se aprende, né? Até aprende, mas você precisa estar primeiro disposta, né? A esse autoconhecimento, a sensibilidade, né? Do atendimento. Exatamente. Rê, dizem que sociedade é um casamento, né? Ou como se fosse. Como que funciona essa parceria de vocês, essa sociedade? Como vocês se dividem na questão de atendimento? Funciona? Como que vocês fizeram isso funcionar? Então, dá muito certo, porque a Cris é super expansiva, dá para perceber. Eu já sou mais, né, contida. Quase nada, né, mas Cris? eu sou muito observadora. Então, quando Sim. tem que falar, eu Sim. falo, né? E, então, vem de encontro muito isso, cada um teu jeito. E, assim, a gente se divide em algumas coisas, e deu bem certo, porque as coisas que a Cris gosta, eu não gosto e vice-versa, né? Eu sou muito técnica, a Cris já é mais dinâmica, ela gosta de estar ali junto das pessoas e correndo e fazendo. Eu não, eu já sou aquela pessoa que eu já dou o retorno para o cliente, o feedback.
Mas, assim, a gente sempre costuma fazer as visitas, né? E a gente brinca, olha, pode entrar em contato com qualquer uma das duas, que nós somos uma só. Estarão Porque bem sempre vai atendidos. ser o mesmo atendimento. Sim. Sempre. Vocês a gente falam, sempre mantém. apesar de diferente, vocês falam a mesma língua, né? Cada uma da sua forma. É que existem afinidades, né? Sim. Então, tem pessoas que vão ficar mais afinadas com a Cris e tem pessoas que vão ficar com mais afinidade comigo. Sim. Então, tá tudo certo, tá tudo ok. O importante é o cliente sair satisfeito do atendimento sempre, né? Sim. Na analogia ao casamento, é nítido que vocês estão em lua de mel, ainda que isso perdure para sempre. Amém. Tá? Vocês acham que a palavra paixão versus vendas, elas também casam? Eu acredito. Você não acredita? Um vendedor precisa ser apaixonado pelo que faz? Precisa. Eu tenho medo da palavra paixão. Por quê? A palavra paixão me remete à adolescência. Certo. Aquela coisa, uau, tô apaixonada, que delícia, não sei o quê. E daqui a pouco, puta, é um traste, é não sei o quê, e vai cair. Ou eu mesma me decepciono, enfim. Eu acho que, como tudo na vida, você vai... motiva a ação, né? Você vai buscando ações para te motivar todos os dias. Dá vontade de desistir? Dá. Já digo, a profissão de corretores, embora tenha saído aí todos os dias um corretor, milhares de corretores, não é para amador, tá? Okay. Eu falo isso muito como advogada. Tá. Eu percebo no mercado, acabamos de sair de uma ligação agora, pessoal focado na grana, no desespero, tá? E isso não dá para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma coisa muito séria, extremamente séria. Você está mexendo com o bem mais valioso material da pessoa. Então, não é brincadeira. Sim. Não é sobre dinheiro. A tua responsabilidade é gigante ali. E as pessoas não percebem, porque hoje o comissionamento, ele é muito bom, ele é maravilhoso, mas envolve muitas coisas. Às vezes, envolve 2 anos de trabalho naquele imóvel, muito investimento colocado na frente, desgaste emocional. Por isso, eu percebo que o desenvolvimento humano é tão importante. Não, eu estou falando do corretor, né? Porque como são pessoas e como você mexe com o bem, com o dinheiro das pessoas, você precisa estar atento ali todo dia. Sim. E como fazem transações mal feitas, né, Rê? Eu vejo muito Deus. vocês recebendo esse cliente pós uma venda ruim, né? Trauma. Mal negociada ali. Eu já vi elas várias vezes assim, tendo que resolver, né? Isso está se tornando muito comum, mas isso é exatamente o que está acontecendo. Muita gente se encantando com a profissão, porque acha que é fácil. Então, muita gente entrando. Que é uma cachaça mesmo, né? Sim. Muita gente entrando, mas são poucos os que ficam. Porque as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, elas são muito imediatistas. E não é assim, né? É um trabalho. Pode dar sorte de vender? Claro que pode. Mas é sorte. E sobre a venda ser a paixão, aí que ela entra. Porque, assim, a paixão, ela é duradoura. Se você não tiver ali certeza do que você quer, do que você gosta de fazer, de amor mesmo. Porque, assim, você vai acontecer ali no início você não ficar 3, 4 meses sem vender. Acontece, né? É o ciclo das vendas. Eu fui uma pessoa que eu tive sorte, porque eu entrei no mercado imobiliário, no primeiro mês eu captei e eu vendi. Ou seja, fiz dobradinha. Que legal. E nunca mais eu larguei. Eu me encontrei com a profissão, né? Eu era comissária, mas assim, eu nunca me encontrei profissionalmente. Sempre atuando com pessoas, né? Nunca me vi num escritório fechada, mas eu posso dizer que a sorte me pegou de jeito, eu tô aqui até hoje. Sim. Sorte não, né? Trabalho. Sorte, sim, mas assim, no primeiro mês, né? No primeiro mês, você captar, você vender, poxa... Sim, entrou com o pé direito, né? Isso, né? Com os dois, foi ótimo. Legal. E o mercado hoje imobiliário, como que tá? Eu vejo que vocês estão expandindo para Santa Catarina, por exemplo. Como que é o mercado aqui, como é o mercado lá? São mercados diferentes, públicos diferentes? Explica um pouquinho para nós, Cris, Rê. Completamente diferentes. Diferente, são mercados bem diferentes. Assim, o mercado imobiliário, em suma, ele se mantém, mas assim, são mercados diferentes, são pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, é muito legal você entender, né? Qual é o melhor? Eu acredito que não tem o melhor ou o pior, né? São mercados... Mas Santa Catarina hoje mais investimento, mais moradia? O que vocês trabalham mais lá e mais aqui?
Hoje, basicamente, a gente está trabalhando bastante em investimentos, né? O pessoal que a gente está levando o público daqui, a gente viu... Porque o que acontece, Cá? Curitiba, interior, Paraná, investe muito em Santa Catarina, gostam também, né? Como se fosse para veraneio, enfim. E a gente percebeu que nós podíamos fazer essa ponte, né? Então, assim, eu tenho família lá, tenho imóveis lá. Então, assim, por que não fazer essa ponte? Então, a gente fez uma parceria muito legal lá com a Karina Esmariotto. Então, que é a nossa ponte lá. Mas são perfis diferentes e tanto para moradia como para o investimento, né? Hoje, o nosso foco maior são investimentos. Mas a gente viu de abrir esse leque, embora a gente esteja muito focado, enraizado aqui com os imóveis de alto padrão, porque é um segmento, né? Sim. Também é o mesmo público. E é mais uma oportunidade que a gente pode estar trazendo para os nossos clientes. Para os nossos clientes, Sim, exatamente. Bacana. Legal. Bacana. Voltando um pouquinho lá, eu analisei o currículo de vocês, pelo depoimento de vocês. Eu acho que a parte de hard skills, antes de você chegar no momento na instância vendas, e você se identifica com o serviço, produto, imóveis, automóvel, seja o que for, ela é muito importante. Por quê? Porque você vem com aprendizado de mercado, da advocacia, da aviação, de lojas, foram ambas lojistas, ou seja, já tiveram o peito no balcão já. Sim. Né? Então isso ajuda a forjar, ajuda a concretizar um bom corretor no caso delas. Sim. Né? Sim. A Karina, quando eu a conheci, certo? Ela tem uma tratativa comercial limpíssima, suavicíssima, e é dificílimo de ter esse trato. Eu procuro ser assim, estou sempre em processo de evolução e me policiando. Estamos, né? Estamos. Pois estamos todos. Nesse sentido, vocês acham que a escola de corretagem hoje, os treinos, os cursos, eles estão focados ou eles estão desfocados? Ou essa ansiedade cosmopolita de não... Para você tem que fazer o Cresce, você tem que tirar a habilitação e pau na máquina e 24/7, ou não é assim? Qual que é a opinião de vocês? Ajuda um currículo, número 1. A formação de um corretor ajuda, contribui, ou tem algo a mais que vocês poderiam estar sugerindo aí para o mercado de educandos, digamos assim, do setor imobiliário? Quer falar? A gente briga, né? Porque eu falo demais, né? Então, vai. Não, assim, ó, eu sou bem mais velha que a Cris no ramo imobiliário. Não, assim, eu tirei muito tempo, há muito tempo atrás o Cresce, né? E assim, quando eu tirei o Cresce, gente, era a escolinha do Cresce e se joga no mercado e vai aprender. Sim. Né? Então, assim, eu me enfiei dentro de uma imobiliária pequena, porque eu não queria imobiliária grande, e é onde que eu colava no dono da imobiliária. Então, ele saía, eu tava igual um papagaio de pirata do lado dele para aprender. Tudo que ele fazia foi assim que eu aprendi. Sim. Né? Quando eu conheci a Cris, outra corretora, hoje eu sou... Então, assim, hoje a gente tem muitas oportunidades de cursos, né? Que nos ajudam muito. E eu acho que, assim, o corretor é um conjunto. Né? Ele não pode hoje só ter um Cresce e começar a trabalhar, ele tem que se desenvolver. Tem que se desenvolver. Exatamente, em várias áreas, né? Tá. Fala um pouquinho, Cris. Não, eu já vim de uma escola um pouco diferente, né? A minha escola foi que, primeiro porque eu tenho na veia o estudo, né? Eu sempre fui a louca do curso, a louca do estudo. Sim. E a minha própria profissão em direito tem que estudar e tem que ler muito, sempre. Então, eu sou da época dos códigos gigantescos, um código de cada... Né, código de processo civil, código de penal, código civil, então, código trabalhista, tudo. Então, a minha escola sempre foi muito estudo, muito estudo. Então, quando eu caí no mercado imobiliário, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Quem é o melhor do Brasil para eu estudar? Eu preciso estudar com o melhor. Bacana isso. E fui, e eu fiz um traço, assim, eu fiz um planejamento, claro, né? Agradeço muito a experiência, a bagagem de vida. Eu acho que um corretor com bagagem, assim, não querendo, né? Eu acho que a galera jovem está vindo muito legal. Eles estão alguns anos-luz na nossa frente, tirando ali o imediatismo, tudo. Mas eu acredito que os sábios, assim, né? As pessoas mais velhas, a sabedoria, ela vem do estudo, ela vem de você... estar com os mais velhos, aprender com os mais velhos, com os mais experientes. Estar atento, né? Estar atento. Então, assim, a gente fez N mentorias. N mentorias. E a gente com faz gente do ainda. Brasil inteiro. Estamos em grupos
dos melhores corretores do Brasil. Então, às vezes, tem uns que eu nem falo. Eu tô uma formiguinha lá dentro. Eu só escuto a experiência e aprendo com os mais velhos, né? Com a experiência de mercado dos mais velhos, com a bagagem. Então, você vai unindo aquilo tudo e aí você vai dizendo assim, putz, agora o que eu vou melhorar na minha habilidade? O que a Cris traz no seu diferencial, na sua essência? Como advogada, como tudo com a sua bagagem e traz para o corretor. Puta, aí fica incrível, né? Fica incrível. Eu trouxe isso, Karina, pelo seguinte, quem está assistindo ao podcast, seja um parceiro de business comercialmente, ou um cliente, um lead, né, que a gente fala, para que eles entendam o nivelamento a qual ela se propõe, está sempre ultrapassando, inclusive. Sim. Ou seja, não existe zona de conforto para corretor de imóveis, é isso? Elton, a Renata tá sempre no meu pé, meu marido também é vendedor. E eu tenho que me policiar. Porque assim, a linha é muito tênue para a obesidade mental, né? E para mim é tipo um vício, assim. Estudar. O que mais eu posso aprender? E todo minuto, podcast de alguém, E não é sobre o mercado imobiliário. Não, outras Porque áreas, não é só no mercado imobiliário que você vai aprender. Então, eu escuto de diversas outras áreas com grandes business cases de outros lugares e aí você traz para o mercado imobiliário. Como eu posso trazer isso para o mercado imobiliário? Que é a minha paixão. Sim. Meu amor, né? Porque paixão passa, né, Elton? Bom, você me ensinou hoje. Você me dizia apaixonada, agora eu já estou pensando. Faço os das suas, sim. É nesse sentido, inclusive, foi a pergunta. Né? Porque a paixão passa, sim, e o que perdura é o amor. E o amor nunca é sempre um coração, mas sim, talvez, muitas das vezes, sinônimos de luta. Conquistas, né? Eu digo isso muito pro casamento, né? Pra sociedade. Sim, que é um casamento. E pra amizade também, Sim. né? Que, assim, tudo tem que ser regado, gente. Tudo tem que ser regado. Mas você veja, essa bagagem, né, que vocês falam, ela é tão visível, inclusive eu estava conversando isso com o Elton antes de vocês chegarem, que vocês cresceram muito rápido em visibilidade, em conteúdo, né? Vocês são muito preocupadas em gerar conteúdo, estão sempre filmando, sempre com videomaker aqui, sempre no meu estúdio. Né? Para vocês que não sabem, eu sou fotógrafa. Então, vocês estão sempre renovando o material, que é importantíssimo. Né? Isso traz uma visibilidade diferenciada para vocês, esse cuidado de como se posicionar em redes sociais. Então, assim, elas começaram em pouquíssimo tempo, né? Já se viu resultado, né? Participando de uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, é nítido essa bagagem que não vem só dessa área imobiliária, até porque vocês não tinham nem... A Cris, principalmente, né? Você tem um tempinho a mais aí. A Cris não tinha esse tempo todo e já estava destacada no mercado, né? Então, vem justamente dessas outras bagagens que você... Não, e é importante trazer aqui para você que está começando também, que assim, ó, Cris e Renatinha, muito panfleto na rua, tá? Muito tênisinho no pé. Não é esse lookinho bonitinho aqui. Sim. Foi muito assim, e até pouco tempo atrás, isso tem uns 4 anos já, né? 3 anos e meio, 4 anos. A gente, da divulgação nossa, do nosso trabalho, esses tempos veio uma ligação de um cliente. Vocês deixaram um folder aqui, eu guardei. Olha, eu falei, gente... Verdade. Viu? Então, há tempo de colher, de regar, né? E há tempo de colher, né? A gente nunca pode atropelar as coisas, né? Tem uma ordem, né, dos fatores. E eu trago uma coisa muito linda que eu aprendi pra minha vida, assim, que é coragem... Perdi a palavra? Verdade. Coragem, verdade e humildade. Sim. Se você tiver essas 3 palavras presentes na tua vida, seja na frente de um cliente, seja na frente de uma pessoa que você está aprendendo, ou seja, sempre a gente está aprendendo. Você sempre vai ser uma pessoa transformada, uma pessoa que você vai vir diferente, vai ser uma pessoa diferente no teu trabalho. Enfim, acho que a humildade de você dizer assim, tá bom. Porque vejam bem, né? Renata veio da aviação, eu vim do direito. Nossa, eu vou ter que te botar o tênis, bater na casa das pessoas, na rua, largar panfleto. Sim. Eu nunca fui corretora. Sim. Então, você precisa aprender. Precisa ser vista também, né? Exatamente. E aquele contato mesmo, né? Com as pessoas, né? Você ir lá, mostrar a cara, o olho conversar, no olho, né? E explicar um pouquinho do seu trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas é recompensador, né?
Que legal. Dizem que a profissão de corretor e advogado tem hora certa para acabar, né? O que eu duvido, porque com a tecnologia vindo aí e engolindo a gente, eu acredito que as pessoas vão precisar cada vez mais desse face-to-face, desse amor, desse carinho, e vai sair na frente quem tiver toda essa empatia. E é engraçado que a gente sente isso quando a gente vai fazer as visitas nos clientes para captação dos imóveis, porque a gente faz uma primeira visita de atendimento, né? Para quê? Para conhecer o imóvel, mas principalmente para conhecer aquela pessoa e aquela família. A história, né, Reda? Então, é o momento da gente escutar. Sim. E as pessoas estão muito necessitadas de falar, sabe? Então, é um momento que a gente tem, assim, essa proximidade com os nossos clientes e é onde a gente começa os nossos laços, né? Essa conexão, né, Rê? Isso, e que faz totalmente a diferença, às vezes, numa temporada que às vezes duram 3 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, né? Sim. Mas a gente acaba criando esse laço com o cliente que pra gente não dá pra descartar. Mas eu sempre falo sobre isso. E, por exemplo, no meu caso, no meu caso não, né? No mundo inteiro e várias áreas, a tal da inteligência artificial. Sim. E esses dias surgiram, né? Até virou todo mundo postava, né, inteligência artificial e tal. E uma cliente me questionou, ela falou, você não tem medo da tua área acabar como fotógrafa? Falei, mínimo medo. Esse arrepio das nossas conversas, nunca, não existe inteligência artificial no mundo que vai te arrepiar. que vai brilhar os olhos, que vai arrepiar. Ó, eu tô arrepiada falando. Isso não existe, né? Bom, tem um assunto muito legal, que inclusive é bem recorrente aqui, né, Elton? Vou até passar para você conduzir esse assunto aí. Não, assunto bem legal. Verdade é desafio, Bora. verdade é consequência. Sobre investimentos. Inclusive, tem um termo que eu nunca tinha escutado falar, fui ler um pouquinho sobre, aposentadoria imobiliária, né, que é um tipo de investimento também. Então, como é um assunto que sempre rola aqui, né, Elton, vou deixar você conduzir esse tema aí para nós, porque está em alta. Partiu. Qual que é a visão do Bioma hoje? O Bioma 7, ele entende que, através dos relatos dos convidados, principalmente, a nossa curadoria, né? Vamos lá, aspas. Você passa uma jornada nos últimos 50 anos de Brasil aprendendo culturalmente, enraizadamente forte, que você tem que guardar dinheiro. Mas daí chega um momento que a fração não fecha, claro, porque um CDC paga miséria, uma poupança, nem dá para falar que existe, porque talvez esteja já na casa dos centavos não existentes do Spotify, né, que é 0,007 de remuneração por clique. Voltando. Então a gente não pode guardar dinheiro, a gente tem que reverter o mindset para ser investidor, certo? De alguma coisa. Sim. Porque quando você investe, você consegue colher lá na frente. Exato. Mercado imobiliário, qual que é a estratégia, quais são as vantagens e o que vocês trazem de consultoria para essa temática? Eu acredito demais, né, na parte até porque é uma estratégia minha, pessoal, né? Então, assim, eu não faço só como estratégia da gente apresentar para os nossos clientes, mas é uma estratégia, assim, isso vem de longos anos, né? Isso veio também desde lá do tempo do direito, de você estudar muito sobre ali a questão de inventário, a questão de compras de terrenos, e aquela frase do tio, do nosso avô, investe em terreno que é ouro, né? E já diz a Bíblia, ouro e terra, né? Tanto que a gente vê aí as guerras, né? Por quê? Sim. Por ouro e terra, né? Então, eu acredito muito nessa parte dos investimentos. Hoje, eu mesma não vou sobreviver da aposentadoria do nosso país, né? Eu já tenho outras frentes pensando na aposentadoria, porque até a minha própria profissão vai chegar uma hora que espero não parar de trabalhar nunca, mas... Então, assim, a aposentadoria imobiliária, eu acredito muito, né, Rê? A gente traz bastante para os nossos clientes, a gente tem bastante clientes que já fazem esse... É uma estratégia, né? É um plano onde os clientes compram imóveis, né? E onde eles mesmos podem se pagar, né? Eles vão fazendo uma cadeia imobiliária. E para lá na frente, além de todo o bem, né, que eles têm ali, de todo o capital do bem, eles também têm toda a renda passiva que esses imóveis trazem para eles, né? Então, eu acho incrível. Você já imaginou? Você começa assim, vendi um terreno para Renata, né? Renata comprou no lançamento, beleza, pagou 1 metro quadrado, ótimo, foi inteligente, teve visão. O negócio é ter visão, né, gente? Sim.
beber água limpa, como diz a Karine Mariotto. Bebe água limpa por primeiro. Aí você pega, compra esse terreno no metro quadrado de um pré-lançamento. Beleza. Não esperou dar uma valorizada, não vai vender o terreno. Constrói, né? Não vou vender esse terreno. Com todo o custo que esse terreno valorizou para ele, compra um outro terreno. E vai fazendo uma cadeia de imóveis. Ou então, assim, o que o pessoal tem feito bastante? Compra um consórcio, né? Nosso cliente compra um consórcio, paga o imóvel, com o valor do aluguel desse imóvel, ele segue pagando o consórcio, terminou, ele vai ter esse bem que vai valorizar, né? Muito. Sim. E mais o aluguel. Até a oportunidade que a gente trouxe de Santa Catarina realmente é essa, né? A valorização é muito acelerada, é diferente de Curitiba. Sim. É diferente de qualquer lugar, né? Hoje ganhou, o litoral de Santa Catarina ganhou como metro quadrado mais caro do Brasil. Balneário Camboriú, Balneário né? Camboriú. E a valorização é muito rápida, né? Então, dá para você fazer bem tranquilo. Eu sou uma boa exemplo do consórcio. Eu fui sorteada em 2 consórcios no primeiro mês. Então, eu acho fantástico o consórcio para investimento imobiliário. Vocês têm bastante público que opta pelo consórcio? Acho que hoje mais do que financiamento, né? E parceiros também que a gente trabalha, que né, a gente atua bastante. É bem diversificado, assim, cara. Tem de tudo, né? Financiamento, à vista, consórcio. Com essa fase assim, que a gente tem passado, muitas pessoas estão tirando o que tem investido para investir em imóveis. Né? Não estão querendo deixar o dinheiro parado, porque não está valorizando nada. Seria pecado eu falar que a Cris e a Renata vendem estratégias além de imóveis? Não é pecado? Também, não. O termo é quase isso ou ele é isso? Por quê? Porque é o seguinte, olha que interessante, Karina. Se eu sei, eu vou sentar na frente delas, elas vão me dar o desenho. Sim. Elas vão pegar aqui, papel sulfite. Tá aqui, ó, tua carta de crédito, a tua contemplação, quanto que está o metro quadrado, por exemplo, em Tijucas do Sul, aqui, caminho de Guaratuba. São imóveis que vão sair para 2032. Vocês fazem esse desenho. Sim. Isso, ao meu ver, é uma estratégia. Sim. Né? Que entra... Na consultoria. Que entra na curadoria. Eu tive um seguidor esses dias que me perguntou por que curadoria? Sim. Aí eu falei assim, o termo curadoria, eu gosto muito de utilizar ele desde a época do direito, né? Porque a gente traz... Ali você traz toda a tua devoção, toda a tua expertise num produto específico. Eu trouxe isso para quando eu tive a minha cafeteria, né? De trazer essa curadoria, cuidando... Porque a gente era uma cafeteria com uma chocolateria. Então, eu cuidava dos chocolates como se fossem umas joias. Joias mesmo. Eles ficavam nos expositores como se fosse uma joia. E isso veio. Depois, eu tive um e-commerce na área de moda, né, Cá? Cá me fotografou muito. E eu queria ser diferente. Eu falava assim, não, mas não me basta fazer a curadoria. Eu tenho que fazer a minha bolsa. E aí eu lembro que eu fui atrás também. E hoje também a gente traz muito isso na nossa empresa, né? E como a gente traz tudo isso? Eu gosto muito hoje da exclusividade. Olha, o meu maior sonho, de verdade, no mercado imobiliário, é que as pessoas entendam o que é a exclusividade. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que se ela der um imóvel para a Cris, para a Renata, para a Karina e para o Elton, ele vai ter maior visibilidade. E não é assim. Quando você está com algum problema médico, algum problema jurídico, você vai em um especialista. Sim. Você não tem vários especialistas para aquele caso. É a mesma coisa eu chegar para a Karina, é igualzinho. Eu chegar para a Karina e falar assim... Eu quero tirar foto com você, mas o Elton vai tirar foto de mim também no mesmo dia, o fulano, a Renata, entendeu? Sim. Você tem um representante, você tem um filtro, isso gera para o mercado também a credibilidade. E olha como em outra profissão faz o mínimo sentido, né, você falando, né, na minha profissão não faz sentido nenhum, na tua também não, tem que ser, né, entendido da mesma forma, né? Isso eu bato tanto, porque assim, aí facilita muito o meu trabalho da Renata. Porque aí é isso que você falou, que entra exatamente o nosso trabalho, essa curadoria, sabe? Porque
desculpa, gente, o teu imóvel, em várias imobiliárias, quem vai dar o seu melhor? E normalmente, né, o cliente que chega pra gente, parece que ele veio da guerra, gente. De tanto que ele apanhou, de várias Traumatizado, imobiliárias. Ele chega incrédulo. Chega, exatamente. Aí E a gente adora. A gente gosta. Não, eu já vi com os meus próprios olhos, assim, várias vezes elas, como eu tinha, né, mencionado, elas resolvendo situações de outra, né, imobiliária que aquele cliente passou, e elas estavam desenrolando ali a situação, e com essa sensibilidade que elas têm, para mim é fantástico. Um recado para você que está começando no ramo imobiliário, como corretor, e para você que é comprador. Olha que interessante. O corretor que escutar as suas histórias, ele já está entendendo do que você precisa. Sim. E você, corretor, aprenda a escutar teu cliente, é isso? Exatamente. Total. Bacana. Inclusive, a gente tem mentoria em comunicação. Olha que legal. Por que nós temos mentoria em comunicação? Porque a comunicação, para mim, é o segredo da vida. Em tudo. Muita coisa está errada porque não tem comunicação. Né? Clientes, em casa, muitas vezes você não sabe se comunicar com o teu próprio esposo, com a tua própria filha. Vocês acham que, não é porque ele não tem, a gente não tem. Não é sobre isso. É o tempo todo sobre comunicação. E tem uma coisa que eu levo para a vida, e falo muito isso para Renata. Para de presumir. Para de presumir. Não sei o quê. Pergunta. Temos que ser um bom perguntador para a filha, para o marido, para os clientes, porque a gente presume demais. É um achismo, né? Eu acho... Porra, acha nada. Vai lá e pergunta. Né? E algo que eu penso é o seguinte, o básico precisa ser explicado. Isso. Por mais que vocês achem que não feito, precisa. Né? Tem que ser muito bem explicado. Meu marido. Às vezes eu me sinto até chata, mas eu nunca vou pecar por falta de informação. Então, assim, hoje a proposta que eu envio para minha cliente, para o meu cliente, tem tudo ali. O que tem tudo ali? Tem 10 anos de questões, de questionamentos ou de rusguinhas ali, sabe? Coisinhas que saíram fora, já vai para a proposta. Mas então isso aqui eu tenho que explicar também. Eu achava que não precisava. Não tem, tá lá escrito. Pra gente, pra outra pessoa que é leiga, não é básico. Então, assim, o básico precisa ser muito bem explicado. Exatamente. Quando vocês ouvem clientes que já vêm com desgaste, o mercado é selvagem, o mercado é ansioso, o que vocês fazem em primeiro lugar, fora escutar, fora ouvir as dores desse cliente? Na verdade, a gente tem Qual que é a expertise de vocês? Então, a gente tem um processo, né, interno da nossa empresa que a gente hoje apresenta para o nosso cliente, né, que, digamos assim, é o nosso trabalho, o nosso serviço que vai ser desenvolvido, para que ele já perceba ali de início qual que é a diferença, né, o diferencial do nosso trabalho, né, Cris? Exatamente. Certo. E acho que é bem esse o cunho hoje do nosso trabalho, né? Sim. Processo. Eu acho que isso é outra coisa importante para todo mundo que começa. Processo. Os clientes adoram processos. Você tem que ter o teu processo de ponta a ponta. Desde que esteja explicado, né? Para ele quais são esses processos, né? E daí, assim, nos perguntam, nossa, mas vocês não vão abrir uma imobiliária? Vocês vão ter corretores? A gente já fala, pessoal, não se preocupe, a gente não vai ter corretores, não vamos concorrer com as grandes imobiliárias. Sabe por quê? Porque a Cris e a Rê, elas querem ser executivas de negócios, consultoras de negócios. A gente quer atender até onde os nossos braços alcançam, quer atender com qualidade, não quer perder isso. Manter a essência de vocês duas, E uma coisinha bem básica que ninguém faz. Ninguém faz. E todo mundo gosta. Feedback. Retorno. Retorno, gente. Retorno. Ou, no mínimo, assistência, né? Pós-venda, né? Que é diferente de follow-up, né? É durante o processo mesmo, né? Porque hoje, a maioria, né, das empresas aí tradicionais, das imobiliárias tradicionais, vão pegar teu imóvel e vão deixar na prateleira. Aí você não sabe se está vendendo, por que não está tendo visita. É mais um, né? Mais um. Que legal. Então, esse é um diferencial. Elton, como estamos de tempo aí? Porque quero puxar a sardinha pro meu lado aqui um pouquinho. Quero que elas Bora! Bora lá. Eu quero saber de vocês, na prática. Imagem bem feita, ela ajuda ali no engajamento? Ela traz mais visibilidade para vocês? Um ensaio profissional?
né, esse investimento, porque é um investimento, né, que vocês fazem, tanto em fotos como em vídeo. Isso traz uma visibilidade diferenciada? Você acha que é um ponto diferencial aí que vocês têm? Faz total diferença. E assim, né? Vou ter que falar da Karina, né? Como eu sou mais, né, retraída, nossa, os outros... O primeiro foi, né, meio tímido, depois ela faz um ambiente gostoso, deixa a gente à vontade. Então, assim, as coisas fluem muito naturalmente. E com certeza faz total diferença, né? Que legal. Eu sou suspeita, né? A Cris que me abriu as portas, Sim, né? 10 anos de eu acredito que a imagem é sobre comunicação, né? Desde a época das bolsas, né? Você fazia questão de fazer as suas fotos, não pegar de um banco de imagens, né? De jeito nenhum. E aí... É que eu falando é uma coisa, né? Você perguntando para clientes é outra... E aí entra uma outra preocupação, que também era a preocupação das bolsas e que é a preocupação muito hoje, né? Sobre experiências. Sim. O nosso objetivo maior é despertar e sempre tentar entender qual a melhor maneira para que a gente desperte naquele cliente, lá do outro lado, a sensação de estar naquele imóvel. Como era na época das bolsas, né? Sim. Que eu queria despertar a sensação daquela mulher se ver, se imaginar com aquele look. Que é isso, né? Que é sobre a comunicação. Sim. É sobre e começa tudo no visual, né? Eu gostaria de um pedido para vocês. Que vocês comuniquem, falem para novos corretores, quem está iniciando nessa área. Deixa um recadinho você, Cris, deixa a Rê, vocês têm... vocês se completam, mas cada uma tem a sua visão ali, a sua personalidade. Então, eu gostaria primeiro a Cris. Deixa um recado para quem está começando na área, alguma dica, algo que não precisa... que você passou, que ele não precisa... Né? As pessoas estão vindo agora, não precisam necessariamente passar, pode dar uma pulada de etapa aí. Então, o momento é seu. Eu acredito assim, para você que está começando... não se compare, tá? Eu acho que esse é o principal objetivo, não se compara com a grama do vizinho, que a grama do vizinho é mais verde. A tua também é muito verde, muito verde. Olha para dentro, tá? E entenda qual a sua habilidade, aonde você pode fazer a diferença, porque todos nós podemos fazer a diferença. Então, isso é muito importante. Você não é qualquer um, você é o único, tá? Estuda, se desenvolva, tenha processo e tenha humildade, tá? Vai cansar, mas não desista. Uau! Rê? Eu deixo aqui a paciência, a persistência, a resiliência. E digo, o certo não dá errado e o errado não dá certo. Vá em frente. O recado delas, ao meu ver, é o seguinte. Você tem a tua jornada, você tem o teu DNA, você tem o teu pedigree. Isso. Nem que seja de vira-lata. Sim. Né? Sim. Que não deixa de ser um tipo de raça. Sim. Né? E Que eu adoro, que não dá e pra que tá não dá conquista. doença, não dá... E que é forte. Que é forte, é. Quando você se compara, você pode tropeçar, Frustrar. se frustrar. Agora, nada impede, minha visão, que você faça o famoso benchmark, ou seja, vá ver o que o teu concorrente, que também é bom, porque não somos únicos, Sim. o que ele está fazendo de diferente. Não é para fazer copia e cola. E trazer para você. E traz para você. Você modifica, você seu empodera, você trabalha. Mas não fica lá, né? Traz Sim, para você. para você. É. Para você. A ponto de, dali 10 anos, você olhar para fotógrafo concorrente, ou um podcaster, ou um corretor de imóveis e falar assim, nem que seja em silêncio, graças a você, eu estou aqui hoje. Sim. Né? Ou então, admiro o seu trabalho. Eu acho que quando oponentes, né? A palavra não é oponente, quando concorrentes sabem se respeitar, e o mercado está cheio de exemplos. Não, e tá aqui a Karina, né? Pô, amiga de anos, né? Eu vi aí, eu acompanhei do início ao fim sempre, né? E me lembro quando a Ká começou. E eu me lembro ela ali, né? Toda com o tempo disponível. Hoje, assim, a gente não tem mais agenda, né? Agenda de meses com ela, né? Então, assim, você vê o crescimento. E o processo, né? Que você falou. E o processo. E é o que a Renata falou. A paciência, a resiliência. Porque não é da noite pro dia. E tem mais um detalhe, gente, que eu acho importantíssimo. Não para a vida de corretor, mas para a vida. Não vai pelos atalhos. Sim. Não tem atalhos.
vai pelo caminho. É o processo, e o processo é o mais gostoso da história. É o que né? te forja. Isso. É o processo. Legal. Exatamente. O atalho não forja. Isso. Teu pulmão não se desgastou, Isso. né? Exato. Você não cansou, você não suou, teu metabolismo não Não foi criou elevado. músculo, né? Não criou músculo. Mas também não criou bagagem, né? Não, Exato. né? É isso aí. Certo. Imóvel de alto padrão hoje, definição básica do que seria é preço, é posição geográfica, é geomarketing, é tipo de imóvel. O que seria um imóvel de alto padrão hoje? Só para o público entender aí. Vai. É um conjunto, né? Por favor. Então, assim, como a Karina falou, depende do ponto de vista, né? Mas, Tá. assim, normalmente, localização, né? Imóvel metragem, normalmente fica em condomínios fechados. Acabamento. Tecnologia, né? Então, tudo isso vai se formar um conjunto, que a gente define como imóvel de luxo. O né? conjunto. Vocês Isso. falam de acabamento. Curitiba está verticalizada. Sim, né? também. Desse percentual todo, quais são os imóveis? Eu vou trazer um exemplo bem popular aqui. Que ainda dá para comprar, ir lá, furar a parede e a parede não desmanchar. Eu escuto relatos de um monte. Que a qualidade da construção existe A, B e C. Existe mesmo. Para o alto padrão, as paredes são densas, geralmente, são boas. É um diferencial. É um diferencial. Né? É um diferencial. Madeira maciça, né? Principalmente em se tratando de casas, né? São construtoras renomadas, né? São construtoras de nome, arquitetos também. Então, é todo um pessoal... Não é nem pelo nome, é pelo bom trabalho mesmo, Sim. né? Em termos de acabamento. Qualidade, né? Tá. Você vê que o pessoal que constrói, principalmente o curitibano, né? Eu vejo assim que é o nosso público, né? Eu vejo que ele tem uma preocupação muito grande em colocar as esquadrias tais, em colocar tais e tais acabamentos na peculiaridade, né? Mesmo que você diga para ele assim, olha, você precisa ver se tudo de bom que você vai colocar lá na frente você vai recuperar, Sim. né? Porque muitas vezes não recupera, né? Não. Então, porque não acompanha. Então, é muito interessante a preocupação que os nossos clientes, assim, a gente fala pelos nossos clientes e pelo curitibano, eles têm essa preocupação. E não é pelo ostentar, é pelo conforto, Sim. pela qualidade, por ter a certeza que aquilo vai ser duradouro. O público que repara para isso, ele é grande, ele é restrito ainda por quesito qualidade. Porque, veja bem, eu comprei um imóvel no bairro bom, perto dos supermercados, agência bancária, enfim, tudo de bom, certo? Mas, de repente, o imóvel não é tão bom. O público que repara na qualidade do imóvel, como é que tá? Na minha época, meu pai batia na parede, para ver se, né? Meu pai olhava a garagem. O público que a gente atende, a gente vai dizer que é a maioria Não, eu costumo que olha esses detalhes. Eu costumo dizer Presta que é atenção. sinergia, né, Rê? Porque assim, o nosso público, os nossos clientes são muito exigentes, assim São. como a gente. Sim. Ok. E é muito legal, porque a gente recebe assim, esse cliente é difícil. A gente fala, a gente adora. Sim. Mas quando você está construindo, por exemplo, a gente percebe que a parte mais cara, talvez, da construção sejam justamente os detalhes, né? Acabamento. É sempre o mais caro. Então, esse luxo, né, muitas das vezes está, de fato, nesses detalhes, né? Que não é... Claro, é luxo, mas, assim, faz sentido, né? A gente tem marcas muito renomadas, assim, nessa área, né? Que a gente tem esse padrão de qualidade. Então, né? Acredito que eles queiram saber até que marca que é feito e Mas tal. sabe que hoje tem um luxo que quase não tem mais, que é terreno. Sim. As casas são construídas, nossa, uma área maravilhosa, mas não tem terreno. Não tem terreno, exatamente. Aí, às vezes, você coloca lá... você compra o mármore importado em dólar e a casa não tem terreno. Sim. Olha só. E às vezes uma família busca o quê? Eu, particularmente, compartilho da mesma opinião da Kaya. Para mim, luxo, né? O tanto que o meu sonho é morar numa chácara ainda um dia, com uma piscina, entre o mar e a montanha, seria perfeito. E assim, o luxo, para mim, é a natureza também. Não está nos grandes detalhes, assim, mas muitas vezes está numa madeira que traz o acolhimento. Sim. Mas hoje o luxo, ele está muito individualizado, né? A gente sabe que tem aquele luxo ostentação ali, né?
Mas o luxo hoje ele é muito individualizado, né? Porque ele vai trazer ali o engajamento, a emoção, a experiência, né? Que proporciona para essa pessoa. Então... E os valores têm mudado, né? Eu vi recentemente uma entrevista com o Whindersson Nunes e me chamou muito a atenção ele falando que hoje, né, depois de ganhar muito dinheiro, ele está numa fase que ele está desapegando de coisas materiais. Então, a casa dele, ele falou que é uma casa grande, confortável, mas não tem nada de luxo no sentido ostentação. É só uma casa gostosa para receber amigos, né? Então, esse tipo, o novo rico, digamos assim, né? Tem essa categoria, né? Pessoas também estão mudando um pouquinho, né? A visão ali. Alguns gostam de ostentar mais, alguns só algo, né, um ambiente amplo, em contato com a natureza, enfim, a individualidade, isso vocês trabalham bem, né? E assim, né, eu costumo dizer que é por isso que eu adoro, né? Porque tudo que a gente falar aqui, a gente vai trazer para pessoas. Sim. E pessoas vai envolver ali o que o Elton viveu, o que a Karina viveu, a crença deles, a infância deles e tudo. E aí, às vezes você não entende um cliente, por isso que o cliente vai puxar para a parte de ostentação e o outro cliente, para ele, tem coisas que é óbvio, outras coisas, né? Sim. Porque somos pessoas e aí a gente vai entrar num conteúdo aqui que não vai ter fim, Sim. né? Meninas, que prazer receber vocês. Obrigada por terem agradece, foi ótimo. Show o convite, de bola. foi um papo muito gostoso. E esse foi o Bioma 7. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você Sempre. É isso aí.